Olá pessoal, eu sou o professor Max. Esta é uma aula de matemática para o sexto ano, potenciação com números naturais. Aqui temos a nossa tabuada convencional, que usamos já na aula de multiplicação e também de divisão. E nessa tabuada tem alguns números destacados com fundo amarelo. Isso acontece porque esses números são resultados de uma multiplicação bastante especial. Por exemplo, o 4. O 4 é resultado de 2 vezes o 2. O 9 é resultado de 3 vezes o 3. O 16 é resultado de 4 vezes o 4 e assim por diante. Ou seja, esses números destacados são resultados de um número multiplicado por si mesmo. Esses números são chamados de quadrados, nesse caso quadrados perfeitos. E chamamos eles assim porque eles são resultados de um quadrado. Então, o que quer dizer resultado de um quadrado? Vamos primeiro escrever o 16, por exemplo. O 16 é 4 vezes o 4. 4 vezes o 4 resulta em 16. Então vamos escrever isso aqui. Podemos reescrever esta multiplicação de outro jeito. Podemos reescrever essa multiplicação assim, ó, abreviando essa multiplicação. Escrevendo um 2 aqui em cima do 4, que significa que estamos multiplicando 4 vezes ele mesmo. E isso resulta em 16. Assim, a gente chama isso de 4 elevado a 2 igual a 16. Ou também 4 ao quadrado igual a 16. Por isso vem o termo de quadrado. Pois chamamos isso aqui de 4 ao quadrado. A mesma coisa acontece com os outros números. Por exemplo, o 6. 6 ao quadrado vai ser 6 vezes 6, que resulta em, olhando aqui na nossa tabuada, 36. Assim como na multiplicação, que esses dois números aqui recebem nomes especiais, e esse aqui também, pois na multiplicação os números que participam da multiplicação são chamados de fatores. Então eles são fatores e o resultado da multiplicação é chamado de produto. Assim também acontece com a potenciação. O número que está aqui embaixo, que vai ser multiplicado, é chamado de base. Quantas vezes ele será multiplicado é chamado de expoente. E o resultado é chamado de potência. Então, por exemplo, vamos 2 elevado a 3, que é 2 vezes o 2 vezes o 2, resultando então em 8. Nós temos aqui que o 3 é o expoente. O 2 aqui vai ser a minha base. E o 8 aqui vai ser minha potência, ok? Então, esses são os nomes dos elementos da potenciação. Vamos então fazer alguns exercícios. Aqui temos, calcule. Vamos calcular essas potências. Temos então 2 elevado a 3, já sabemos que é 8. Por que é 8? É 2. Eu vou multiplicar o 2 essa quantidade de vezes. Então, 2 vezes o 2 vezes o 2. O 2 apareceu 1, 2, 3 vezes, porque aqui o expoente é 3. O expoente nos diz quantas vezes vamos repetir o número. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não é difícil. Vamos fazer agora aqui, ó, 3 elevado a 3. Isso é 3 vezes o 3 vezes o 3. Isso vai resultar em, vamos lá, 3 vezes o 3 resulta em 9. 9 vezes o 3 resulta em 27. Vamos fazer esse outro aqui. 1 elevado a 3, isso é 1 vezes 1 vezes 1. Vamos repetir 1 3 vezes. E aí vamos ter 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, 1 elevado a 3 resulta no próprio 1. 5 elevado a 1, ou seja, vamos repetir o 5 apenas uma vez. E acabou. Então, 5 elevado a 1 é igual a 5. Um número elevado a 1 é o próprio número. Neste outro exemplo, nós temos 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Vamos multiplicar o 10 3 vezes. E aí vai ter 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, 10 elevado a 3 resulta em 1000. Vamos fazer agora 11 ao quadrado. 11 elevado a 2 vai ser 11 vezes 11.
11 vezes 11 resulta em 121. 12 ao quadrado vai ser 12 vezes 12. E 12 vezes 12 resulta em 144. Vamos agora o último. 13 ao quadrado vai ser 13 vezes 13. Está vendo? É sempre um número vezes ele mesmo. E 13 vezes 13 resulta em 169. E esta então foi nossa aula de potenciação. Até mais!